Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Planalto Já. O ano acabou de começar, os trabalhos lá no Congresso estão apenas começando. Já temos notícias explosivas aqui que podemos ter uma grande reviravolta em todo o cenário nacional. Vou trazer para você aqui diversas notícias que mostram tudo isso. Novo presidente da Câmara, Hugo Motta, foi eleito com o apoio de todo mundo, tanto PT quanto PL, do Centrão mesmo, mas ele já está pendendo mais para o lado da direita, ele já demonstra que vai aí acatar pautas que podem inclusive tornar o Bolsonaro elegível para 2026. Enquanto isso mesmo detonou a postura econômica do governo Lula e o impeachment de Lula, pessoal, já está ganhando força, vamos falar sobre isso também. Enquanto isso, no cenário internacional, a onda da direita está mais forte do que nunca. Vou trazer para vocês aqui uma atitude do presidente argentino Javier Milei, que também pegou todo mundo de surpresa. Então sejam muito bem-vindos ao canal. Caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você ficará sabendo. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso boletim falando sobre um depoimento do novo presidente da Câmara, Hugo Motta, que pode aí deixar o Bolsonaro elegível para 2026. Então tem dois pontos aí que podem beneficiar o Bolsonaro. Um é o da anistia. Então o Bolsonaro pode receber anistia junto com os manifestantes do dia 8 do 1. Essa é uma das pautas que o Hugo Motta disse que vai tratar aí com cautela, mas vai tratar. O outro, o Hugo Motta, ele criticou amplamente, falando que a lei da ficha limpa, pessoal, é um tempo muito grande. Ele acha que um político corrupto ficar 8 anos inelegível é muito tempo, isso aí tem que ser diminuído. Não que seja o caso do Bolsonaro, que ele não foi julgado, ainda não tem crime nenhum, mas ele criticou falando que quer diminuir o tempo, a direita briga por 2 anos, então talvez ele consiga reduzir esse tempo, tornando o Bolsonaro elegível. O que é que vocês acham disso? Eu acho que a lei da ficha limpa realmente tem que punir e muito, mas o crime tem que ficar claro, né? Porque no caso do Bolsonaro foi punido por manifestações. Agora um monte de político aí rouba, deita e rola, está envolvido em rachadinha. Esses mesmos não são penalizados. Então eu concordo com os 8 anos, mas a justiça tem que ser feita, né? Tem que haver justiça, que senão vira perseguição política. Aí eu não concordo. Deixa aqui a opinião de vocês a respeito desse assunto. E ao mesmo tempo que ele deu um aceno para o Bolsonaro, ele bateu contramão aí na cabeça do Lula. Dá uma olhada. Hugo Motta diz que não vê mais espaço para propostas de aumento de arrecadação e afirma que números da economia são preocupantes. Então a gente viu o Brasil aí tendo uma arrecadação recorde nos impostos, porém continuou no vermelho. Então ele não vê mais proposta para colocar imposto na população e vê que o que tem que fazer agora é cortar custos. Então ele deu uma patada no Lula, falou que é contra a regulamentação das redes que está sendo abordada pelo STF. Então, nesse primeiro momento, ele deu um bom aceno para o Bolsonaro e deixou aí o pessoal do PT extremamente preocupado, porque ele já vem criticando abertamente o governo, mesmo o Lula sendo presidente. Imagine quando o Lula perder a eleição em 2026, quando a esquerda perder a eleição. Realmente a esquerda vai ficar totalmente de escanteio aqui no nosso país. Então ele disse aí, ele desceu o sarrafo tanto no Lula quanto nas propostas econômicas que vêm sendo adotadas por ele e pelo Fernando Haddad. Então a estabilidade fiscal do Brasil, ele comenta aqui que é algo que está muito ruim, os juros altíssimo. Ele ponderou que o ambiente externo com a eleição do Trump exige mais cautela ainda nas ações do governo brasileiro, para não prejudicar ainda mais o Brasil, que já está numa situação muito ruim. Continuando aqui, pessoal, o pedido do impeachment de Lula chegou a 130 assinaturas. Então, 130 assinaturas até o começo da semana. Pode ser que tenha aumentado um pouco mais devido à pedalada fiscal. Então, inclusive integrantes da base do governo, como União Brasil, PSD, PP, MDB, republicanos, votaram
a favor aí do impeachment do Lula. Inclusive Cidadania, Novo PRD, PSDB. Isso tudo devido à pedalada fiscal com o programa Pé de Meia. O Lula está pagando aí mais de 9 bilhões de reais anuais com o programa, está gastando, sendo que ele não foi aprovado em lugar nenhum e não está constando no orçamento. E o Brasil fechou em déficit, então ele está gastando, fechou dentro ali do arcabouço fiscal, porém é um gasto que não está previsto. Então tem que ser investigado. Tanto pedido de impeachment, tanto tem uma CPI do pé de meia, estão tentando juntar assinaturas para protocolar no Senado Federal. E a CPI precisa de um número de assinaturas muito menor, então pode ser que realmente aconteça aí uma CPI sobre o programa Pé de Meia, que é para pagar dinheiro aí para jovens que estão no ensino médio, mas os jovens não têm que dar nenhuma contrapartida. Então tem muita gente falando que é um programa de compra de votos aí do Lula para o eleitor mais jovem. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Continuando aqui, finalizando o nosso boletim, pessoal. Depois do Donald Trump, a Argentina anunciou a saída da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Então, o Trump ele está acabando com todas as pautas aí que a esquerda mundial defende mais. Ele está saindo de tudo, está destituindo órgãos dentro do próprio governo e está aumentando o poder de influência dele. Ele está colocando um monte de influencers lá no governo para tentar mudar a visão da população, que a direita dá mais certo. Meio que desmantelando essas instituições, com certeza vai ter uma grande economia de custo, e é isso que o Trump vai querer mostrar no final do mandato dele, falando que ele economizou dinheiro para o país, tirando aí de um monte de iniciativa que os Estados Unidos, por si só, se der algum problema, ele consegue dar conta. Os Estados Unidos se julga aí que não precisa do apoio de ninguém. E o Javier Milei está indo na mesma linha. Ele quer se aproximar do Trump, quer se aproximar de El Salvador, que é o Bukele, é um presidente de direita bem renomado. Lá da Itália também, onde a primeira-ministra também é de direita. Então, essa é essa visão que esses países estão tendo. Então, a Argentina também saiu da OMS, falou que o Trump ele ordenou que as agências federais pausassem as futuras transferências de fundos, apoio ou recursos do governo dos Estados Unidos para a OMS. Um dos pontos que os Estados Unidos critica muito é que ele contribui muito e a China, por exemplo, que é um país gigantesco, não contribui com quase nada. Para Trump, a OMS foi pressionada pela China para dar direcionamentos errados ao mundo sobre o novo coronavírus causador do Covid-19. E a China mesmo, vamos lá, né, na pandemia, saíram lá, que eles conseguiram controlar a pandemia. Teve um repique gigantesco, não foi divulgado o número de mortes, então ficou tudo muito estranho, né? Então, por um lado, o Trump está na mídia agora, que é um cara polêmico, mas tudo isso que aconteceu lá na China, ninguém questionou, né? Um país aí com bilhões de pessoas simplesmente não registrar quase mortes por Covid. O Brasil registrou aí 600, pelo que eu não me engano, 700 mil. China não tinha chegado a 10 mil registros oficiais pela Covid. Então, devido a esses motivos, provavelmente, Trump está pegando muito pesado aí com a OMS, com essas instituições que ele ele diz que são esquerdistas. Um desses exemplos, um dos braços da ONU, lá na região da Palestina, Israel, Líbano, tinha túnel cavado ali do Hezbollah a menos de 100 metros do prédio da ONU. Então, existe muita conivência e por causa disso o Trump tomou essa decisão. Então esse foi o boletim de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal. Espero aqui amanhã para mais novidades.